Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao segundo bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, 10 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, Lorena, o que nós temos nas atualizações do Senado? Olá, Analice, olá, telespectador da TV da Transparência. Bom, sobre o Senado, a gente tem que a Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima quarta-feira, dia 12, a indicação de duas autoridades para o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã e tem 17 itens na sua pauta. A mensagem 12 de 2024 indica Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do TST. Se tiver o nome aprovado, Gonçalves deve ocupar a vaga destinada à advocacia decorrente da aposentadoria do ministro Emanuel Pereira. O relator da matéria é o senador Carlos Viana, do Podemos. Os senadores podem votar ainda o ofício 5 de 2024, que indica o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, para o cargo de corregedor do CNJ até o ano de 2026. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB. A CCJ também analisa o projeto de lei 2.234 de 2022, que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. O texto permite a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão, restaurantes, bares locais para reuniões e eventos culturais. O texto tem relatório favorável do senador Irajá, do PSD. Outro item na pauta é a proposta de emenda à Constituição 65 de 2023, que transforma o Banco Central em uma empresa pública. Pela regra atual, o Banco Central funciona como uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A PEC 65 de 2023, do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, transforma a instituição em uma empresa pública com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. O texto recebeu o relatório favorável do senador Plínio Valério, do PSDB. Outra atualização é que o projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil é um dos 3 itens a serem votados pelo plenário do Senado nesta terça-feira, amanhã, dia 11. A pauta traz ainda para análise dos senadores a proposta que regulamenta o estágio de intercambista e o projeto que busca inibir o bullying no esporte. A sessão começa às 14 horas. O PL 5.395 de 2023, que cria a política, foi apresentada na Câmara dos Deputados e tem como objetivo ampliar e garantir as condições de permanência dos estudantes na educação superior, profissional, científica ou tecnológica e de conclusão dos respectivos cursos. A iniciativa cria a Bolsa Permanência de pelo menos R$ 700 a ser paga a estudantes do ensino superior que não recebam bolsa de estudos de órgãos governamentais. O texto foi apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União, quando ainda era deputada. Na justificação, ela argumenta que programas que incentivam o ingresso na educação superior de estudantes de camadas sociais mais pobres devem estar acompanhados de ações que promovam a permanência desses estudantes ao longo de sua trajetória escolar, principalmente na educação superior. Na Comissão de Educação, a proposta foi aprovada com parecer favorável do senador Flávio Arnes. A política será implementada de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais e de ensino superior e das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para atender estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais e em cursos presenciais de educação profissional técnica de nível médio. As instituições federais de ensino superior receberão recursos da penais proporcionais, no mínimo, ao número de estudantes que se enquadrem como beneficiários da Lei 12.711, de 2012, admitidos em cada instituição. Em caso de aprovação, o projeto seguirá para a sanção do Presidente da República. Então, essas são as atualizações que a gente tem sobre o Senado Federal e o que a gente tem sobre a Câmara dos Deputados, Analice. Bom, Lorena, nos destaques da Câmara dos Deputados, a gente vai discutir os projetos que movimentam o Congresso nessa semana. A urgência do projeto que equipara o aborto ao homicídio e a urgência da proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas devem entrar na pauta da Câmara dos Deputados desta semana. A anistia para as dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul também podem entrar na pasta. Já os projetos que regulamentam os cigarros eletrônicos e que autorizam os jogos de azar no Brasil, como bingos, cassinos e jogos do bicho, podem ser votados nas comissões do Senado Federal. Como a Câmara suspendeu a última sessão do plenário após a deputada federal Luísa Erundina passar mal, a expectativa é que os deputados retomem os projetos não analisados. Entre os projetos está o que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher,
que prevê a criação da lista com o nome de todas as pessoas já condenadas por violência contra a mulher com a sentença transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos contra a decisão. Também estava na pauta da semana passada o projeto de lei que concede anistia para dívidas de custeios adquiridas em 2024 pelos produtores rurais gaúchos, como forma de compensar as perdas pelas chuvas. O texto ainda suspende por 2 anos o pagamento mensal de dívidas de investimento e comercialização contraídas neste ano. O projeto, que equipara o aborto ao homicídio simples com o regime de urgência pautado no plenário, aumenta a pena máxima para o crime de aborto de 10 para 20 anos, quando cometido a partir da 22ª semana de gestação. O texto também proíbe o aborto legal em casos de estupro, de risco de vida à mulher e de anencefalia fetal, quando há formação do cérebro do feto, para gestações acima de 22 semanas. O plenário pode ainda analisar a urgência do projeto, que acaba com a possibilidade de delação premiada para pessoas que estão presas. Esse texto foi incluído na última hora do plenário da Câmara na última sessão. Outro destaque é que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira o ministro da área, Camilo Santana. O debate será realizado às 10 horas no plenário 10, a pedido dos deputados Pedro Uczai, delegado Paulo Bilinski, André Fernandes e Adriana Ventura. Pedro Uczai afirma que o ministro da Educação tem demonstrado compromisso contínuo com a melhoria e o fortalecimento da educação em todos os níveis do Brasil. Ele afirma: no ano de 2023, o MEC realizou ações significativas como a retomada de obras da educação básica e a implementação de programas estratégicos como Escola em Tempo Integral. Paulo Bilinski, no entanto, discorda do colega petista. Ele afirma que o governo Lula cortou verbas das bolsas em universidades e da educação básica, entre outras ações, durante o ano de 2024. O deputado afirma: as ações ligadas à pesquisa e assistência estudantil em universidades e no ensino básico estão entre as mais impactadas. A ação não surpreende, já que em agosto do ano anterior, o governo bloqueou a liberação de recursos públicos para a área da educação. O valor total do contingenciamento é de 332 milhões, calcula Bilinski, lembrando ainda que dezenas de universidades e institutos federais ainda estão em greve. André Fernandes, por sua vez, critica a quantidade de obras paralisadas na educação e afirma que até o momento o Ministério da Educação não começou nenhuma obra nova, só finalizou construções que já estavam em execução. 6 em cada 10 obras paradas são de construções de escolas, mas há também quadras, coberturas, reformas e ampliações de salas de aula que beneficiaram cerca de 741 mil alunos. Ele detalha: obras paralisadas representam um desperdício de recursos públicos e uma oportunidade perdida de oferecer um ambiente de aprendizado adequado para as crianças, o deputado lamenta. Já a Adriana Ventura quer que o ministro Camilo Santana explique por que o Ministério negou acesso dos deputados ao documento final do grupo de trabalho instituído para analisar os problemas da educação nacional e o novo Plano Nacional de Educação. A deputada pediu o envio da íntegra do relatório, mas o Ministério da Educação negou. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. O que é que nós temos nos destaques do Ceará, Lorena? Bom, Annalise, sobre o Ceará, nós temos que, após audiências públicas promovidas para a escuta da população e a apresentação de diversos estudos científicos abordando aspectos históricos, sociais e territoriais envolvendo a questão do litígio entre os estados do Ceará e do Piauí, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Grupo Técnico de Trabalho do Governo do Estado do Ceará promovem a apresentação de novos estudos sobre a temática, que abordam aspectos relacionados à questão ambiental, hidrográfica, econômica e sociocultural. A apresentação desses estudos vai acontecer amanhã, dia 11, terça-feira, na sede da DPCE, às 15 horas, com a presença da defensora-geral Sâmia Farias, do procurador-geral do Estado, Rafael Machado, além do diretor de operações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Técio Tavares, do diretor-geral do IPES, Alfredo Pessoa, e de técnicos que estão à frente das pesquisas. Os impactos ambientais serão trazidos no mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 de junho. Nas novas pesquisas, a área disputada abriga ecossistemas únicos e recursos naturais significativos, incluindo áreas de preservação permanente e unidades de conservação ambientais do Ceará. Ao todo, são 4 pesquisas a serem apresentadas: ações ambientais do Estado do Ceará na área de litígio Ceará-Piauí, arcabouço legal referente à bacia hidrográfica do Rio Parnaíba e seus afluentes na área de litígio da divisa entre os estados do Ceará e do Piauí, e estudo do perfil socioeconômico para a área de litígio entre Ceará e Piauí, e estudo sociocultural das lideranças locais dos municípios com territórios na área de litígio entre o Ceará e o Piauí.
O Procurador-Geral do Estado, destaca, abre aspas, os novos estudos comprovam irrefutavelmente a dominialidade cearense e a inquestionável atuação e interação do Estado do Ceará com a população e com os municípios da região de litígio. Essa presença se dá nas mais diversas áreas, com destaques para o trabalho de defesa dos direitos do povo cearense acerca da integridade do território e do desenvolvimento sustentável local. Fecha aspas. Desde 2011, o estado do Piauí luta na justiça pela posse das terras, historicamente pertencentes ao Ceará. A área em disputa afeta diretamente 13 municípios cearenses na Serra da Ibiapaba e no Sertão dos Crateús. A ação judicial está no Supremo Tribunal Federal, aguardando um estudo geográfico realizado por peritos do Exército Brasileiro, previsto para ser concluído no dia 28 de junho. A defesa do Ceará na ação civil, originária em 1831, se baseia em documentos e mapas históricos que comprovam a posse cearense, além de argumentos sobre os direitos de pertencimento da população local. Desde 2023, a Defensoria Pública do Ceará participa do processo como amicus curiae, representando a população vulnerável dos territórios afetados. O Ceará criou um grupo de trabalho coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado para analisar o litígio, com a participação de diversas instituições e apoio da Assembleia Legislativa. O sentimento de pertencimento da população local é claro nos relatórios e audiências públicas realizadas. Agora, novos estudos que incluem aspectos socioculturais e naturais serão apresentados para reforçar a defesa cearense. Analise o que mais a gente tem aqui sobre o estado do Ceará. Bom, Lorena, outro destaque é que o Ministério Público, por meio da promotoria da 33ª Zona Eleitoral, ingressou com representações contra 3 pré-candidatos à Prefeitura de Canindé, por suposta propaganda eleitoral antecipada. Os representados são os vereadores Francisco Jardel Souza Pinho e Maria Sandra da Silva Cordeiro, além do ex-secretário municipal José Cledeon Viana Paulino. As representações foram ajuizadas pelo promotor eleitoral Jário Pequeno Neto. O MP eleitoral narra que no dia 9 de fevereiro de 2024, o vereador Francisco Jardel Souza Pinho utilizou a estrutura da Câmara Municipal de Canindé para lançar a pré-candidatura dele à prefeitura. Ele anunciou isso no púlpito da Casa Legislativa, inclusive quando o aparato de transmissão da sessão era veiculado em vídeos postados na rede social dele. Para a promotoria, o pré-candidato usurpou as atribuições para além dos debates legislativos e anunciou oficialmente a pré-candidatura, em tom eleitoral persuasivo e apelativo. Além disso, no púlpito, ele discursou para a população de Canindé com um tom de propaganda negativa em relação à atual gestão municipal, expondo o suposto esquema direcionado à arrecadação de recursos ilícitos a serem empregados em campanha eleitoral. Da mesma forma, a vereadora Maria Sandra da Silva Cordeiro aproveitou a estrutura da Câmara para lançar a pré-candidatura, conforme a representação do Ministério Público Eleitoral. O ato aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2024, no púlpito da Câmara dos Vereadores de Canindé. Ela também utilizou o aparato da transmissão da sessão, já que publicou o vídeo no ato das redes sociais dela. Além disso, no dia 3 de maio de 2024, a parlamentar tornou a se manifestar sobre a pré-candidatura dela durante sessão na Casa Legislativa. Outro ponto apresentado pela promotoria foram as publicações em vídeos e fotos na rede social da representada com a frase "Juntos somos mais fortes". A expressão sugere uma união em torno da pré-candidata, implicando que a coletividade alcançará maiores benefícios e conquistas caso ela seja eleita. E o que é que a gente ainda tem, Lorena? Por fim, o pré-candidato José Cledeon Viana Paulino vem utilizando as redes sociais para postar diversos conteúdos, utilizando o slogan Canindé do lado certo, em associação à imagem dele como secretário da atual gestão municipal. Nas postagens, ele fala especialmente sobre diversas obras realizadas enquanto secretário, afirmando que o trabalho não acabou. Em uma das postagens, o pré-candidato chega a aparecer ao lado da imagem da atual prefeita Rosário Ximenes, com o slogan Canindé do lado certo. Para o MP do Ceará, essa linguagem evidencia a intenção do pré-candidato em associar ações administrativas realizadas durante a gestão da atual prefeita, em que atuou como secretário, à sua imagem pessoal. Isso sugere uma narrativa de continuidade e progresso, buscando fortalecer a candidatura dele, associada à imagem da atual gestão. Além disso, a expressão lado certo implica diretamente que há um lado errado, induzindo o eleitor a acreditar que a escolha correta é votar no pré-candidato. De acordo com o promotor eleitoral Jário Pequeno Neto, o Ministério Público, por meio da promotoria da 33ª Zona Eleitoral, vem realizando um trabalho de fiscalização para que não haja desigualdade no pleito.
Bom, pois foram essas as atualizações aqui no segundo bloco de notícias. Agradecemos a audiência e esperamos que você continue conosco aqui na programação. Até a próxima. Eu não sabia que eu ia encerrar.